Tá todo mundo para a aqui. gente poder baixar ela para o YouTube. Então, Então, no boa noite final, a todos. Pode falar. oh, peraí que eu te mutei. Desmutei. Não sei. Então, galera, Alguém por quer enquanto deixar a eu gente vai falar? deixar o microfone fechado. E aí, no final, a gente abre para pergunta. Aí eu desmuto todo mundo. Aí, quem quiser perguntar, tá à vontade. E também eu vou pedir para no final, a gente, quando encerrar a apresentação, a gente ligar o máximo de vídeo que a gente conseguir aí, para a gente tirar um printzinho legal com carinho de todo mundo. Beleza? O Maurício pode mandar bala aí, que eu vou te interromper mais. O, o chat está aberto aqui na minha tela, tá, gente? Alguém quiser fazer alguma pergunta durante o chat aqui também pode mandar, que se for pertinente, a gente, na hora, já responde. Então, como o Edson falou, procurar ser o mais sucinto possível no assunto, mas que seja bem prático, que vocês possam entender de forma clara e fácil, que amanhã vocês já possam executar no dia a dia do aluno de vocês, aí, do cliente de vocês. Então, o tema é um tema bastante interessante, que é falar sobre as cadeias abertas e fechadas, entender, interpretar qual o melhor exercício, tanto dentro da performance, como dentro da estética e dentro do tratamento, a reabilitação. Para quem não me conhece ainda, acredito eu que tem um pessoal novo aí na apresentação, sou proprietário da Funcional, do Estúdio Funcional Treinamento Inteligente, da Smart Movement, sou o responsável pelo Projeto Ninhos, que é um projeto de desenvolvimento motor infantil, escolas e creches. Tem algumas especializações, tanto fisiologia, cinesiologia, reabilitação de lesões musculoesqueléticas, MBA Fitness, e atualmente eu tenho feito um MBA de vendas, marketing e geração de valores, que é do grupo Thiago Nigro, acho que todo mundo conhece aí, e que a gente tem que aprender cada vez mais a agregar mais valor ao nosso trabalho, mostrar melhor o nosso trabalho no mercado e saber nos vender da melhor forma, da forma mais adequada. Então, comecei a estudar um pouquinho isso aí para poder entregar mais conceitos de uma forma mais adequada com o valor adequado. E cursos de extensão, eu tenho alguns poucos. A tendência é me manter sempre ainda atualizando por o tempo que a gente conseguir. Sou instrutor da Strong First, que é a maior escola do mundo em treinamento de força com o Kettlebell. Sou instrutor do FMS, fui um dos primeiros do FMS no Brasil. Do Ground Force Method, Original Strength, FTI, entre outras escolas internacionais e grandes no mundo, fora algumas certificações nacionais aí com grande porte, que também fazem parte da nossa cultura e que trazem bastante conhecimento e agregam bastante valor. Fui palestrante no Capital Fitness por 2 anos, 2017 e 2018, que está começando inclusive hoje. É uma boa abertura, é um bom pontapé para a gente ter noção do que a gente quer fazer. Às vezes as pessoas confundem um pouco aquilo como um curso de capacitação, mas é muito pouco tempo para que realmente você consiga sair dali capacitado a utilizar uma ferramenta, capacitado a utilizar um método diferente, mas é uma boa porta de entrada para você conhecer uma nova ferramenta, como um kettlebell, como uma aula de dança, entre outros métodos aí, para que você possa agregar mais valor ao seu treinamento. Então, sendo a porta de entrada, é aquilo ali que você gostou, busca mais conhecimento dentro daquilo para que você possa realmente entregar um conhecimento correto para o seu aluno, não uma questão de falta prática, mas sim você ter um conhecimento bem amplo e concreto daquilo. Então, como a gente vem falar dessa questão das cadeias, entender um pouco essa questão da cadeia cinética aberta e fechada, ela é fundamental para que a gente possa entender, compreender o movimento do corpo humano
e a sua biomecânica. Lembrando, biomecânica, bio é vida, é corpo, e mecânica vem da física. Então, a biomecânica, ela só tem condição de acontecer no corpo. A biomecânica, ela não é do equipamento. A biomecânica, ela não é na musculação. A biomecânica não é de uma ferramenta. A biomecânica, ela só acontece no corpo humano. Então, interpretar essa questão das cadeias cinéticas abertas e fechadas faz com que você tenha melhor conhecimento para você poder apresentar uma biomecânica mais adequada. E aí eu achei esse artigo, um artigo até razoavelmente antigo, brasileiro, aonde essas moças conceituaram muito, de forma muito interessante, essa questão da cadeia aberta e fechada, porque são conceitos complexos, aonde é uma cadeia cinética, é uma cadeia cinemática. Dentro da prática, a gente está muito acostumado a falar de cadeia cinética, mas a abordagem delas, elas falam que, no caso da cadeia cinética aberta, isso deveria se chamar exercícios isolados, e o termo de cadeia cinética fechada deveria, sim, ser cinemática fechada, cinemática restrita ou cadeia cinemática. Faz de uma forma simples, para que a gente possa desenvolver a nossa palestra aqui de forma mais fácil, mais clara, vamos chamar, sim, de cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, e aí fica mais fácil da gente desenvolver aqui a questão de entendimento e prático. Todo mundo ok até então? Tudo claro? Fácil? Então, a definição comumente utilizada para classificar o exercício de cadeia cinética aberta é ter o segmento livre. Então, como seria isso? Uma cadeira extensora que a gente possa fazer o movimento livre da perna, aonde a gente não tem uma compressão, o apoio abaixo da sola do pé. Ou fazer uma rosca direta no braço, aonde a resistência esteja na mão, mas a extensão do meu braço, do meu antebraço, ele esteja livre. E isso é o que a gente chama de cadeia cinética aberta. E do contrário, aonde a gente tem a restrição com o apoio do solo, a gente pode chamar isso de cadeia cinética fechada, sendo uma flexão, um apoio no chão, ou um agachamento, ou um deadlift. E a gente vai explicar isso um pouquinho mais fácil durante toda essa nossa palestra aí, de forma mais clara, embasando com certificações, com uns artigos aí que a gente encontrou. Então, o segmento está livre, cadeia cinética aberta. O segmento ele tem o apoio, cadeia cinética fechada. Tranquilo para todo mundo? Todo mundo ok aí? Dá um ok para mim aí no chat. Está todo mundo me escutando? Às vezes a gente fica aqui meio perdido. E aí vou dar a oportunidade aí do Edson começar a falar também, porque senão eu falo demais. Opa, boa noite, galera. Vou roubar um pouquinho a palavra do Maurício aqui, depois a gente volta para ele de novo. Eu vou me apresentar aqui rapidamente, aqui, tá? Só resolvendo alguns pepinos aqui do pessoal que não estava conseguindo entrar. Eu sou bacharelado em Educação Física, também sou especialista em reabilitação de lesões na pós-graduação, e o MBA aí na parte da administração aí, de gestão. Então, para ser rápido aqui, né, algumas das certificações aqui que eu tenho, o Maurício também tem, a gente fez várias juntos aí. Só o que difere aqui mais, eu acho que isso é a minha formação no TACFIT. Sou instrutor de clube da TACFIT e de Macedow, e também tenho o curso de X Mobility, é um curso nacional aqui de mobilidade, e o curso da certificação do trilhos anatômicos, do Thomas Myers, aí, que eu fiz em 2018, básico avançado, que é um curso bastante interessante, recomendo bastante que façam. É um conhecimento fundamental aí para a educação física e para a fisioterapia. Vale muito a pena. Mas vamos direto para o que realmente a gente vai ver hoje aqui. Pode passar aí, Maurício. Então, galera, vocês viram lá, né? Nosso tema tem a ver com saúde e performance, né? E tratamento. Então, para a gente só conceituar essas duas coisas aí, pode passar aí, Maurício.
A gente vai falar bastante sobre saúde, né? Então, o que que é saúde, né? Quem busca saúde, né? Quem busca saúde é o quê? A saúde nada mais é do que, de acordo com a OMS, que define o estado completo de bem-estar, que depende não só de fatores físicos, como mentais também. E quem busca saúde está atrás de quê? São duas possibilidades, né? Ou é a manutenção, ou seja, você já é uma pessoa saudável que está buscando manter isso, né? Ao longo da sua idade, ao longo do envelhecimento. Ou que quer conquistar a saúde, né? Ou seja, que está com algum problema, que quer ganhar saúde. Então, a gente vai ver aqui dentro do aspecto aqui hoje sobre cadeia cinética fechada e aberta, né? Qual deles que podem somar aí do ganho de saúde de algum possível aluno seu, possível cliente, né? De passar. E o outro termo que a gente vai ver também é sobre performance, né? Então, performance é o quê? É um conjunto de características e capacidades de um comportamento e rendimento individual, que é o quê? Performance é o quê? É você performar alguma coisa, você ter um ganho, né? É você ter um ganho aí que seja. Putz, tem gente perdido aqui no negócio aqui, que não está conseguindo nem. Agora eu não vou atender. Então, galera, buscar performance é o quê? É buscar melhora. Simplesmente desempenho, né? Melhora, desempenho. Então, a performance ela tem muito a ver com o quê na nossa área, né? Ela tem a ver com o quê? Emagrecimento, com a melhora atlética dentro de algum esporte, com a melhora da física, né? Que é o quê? Você tem um ganho hipertrófico. Então, tudo isso tem a ver com performance. E, mais uma vez, a gente vai ver como é que isso se encaixa aí dentro das cadeias, né? Pode passar aí, Maurício. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre cadeia cinética aberta, né? O que que é cadeia cinética aberta? O Maurício deu uma pincelada ali, e agora a gente vai entrar profundo nela. Então, cadeia cinética aberta é o quê? São exercícios, né? Aos quais o seu membro distal, ele está livre. Ele está livre aí. Pode passar, Maurício? Ele está livre aí no espaço. Então, você consegue executar qualquer coisa, qualquer tipo de movimento, né? O membro distal é o quê? Seria os seus braços, suas pernas, né? A gente consegue ter liberdade dentro do espaço, ou seja, você não tem uma resistência fixa, você tem uma resistência que se move conforme o seu desejo. Pode passar aí? E normalmente ele vai se mover contra a gravidade, ou seja, você vai ter um implemento, você pode ter um implemento de uma carga ou somente seu peso corporal, mas normalmente você está indo contra a gravidade. A gravidade é o principal fator aí que a gente vai encarar como complicador, tá? Pode passar aí. Pode passar, Maurício. E eles são o quê? Igual essa ilha, eles são isolados, né? Normalmente são exercícios que são isolados, que eles trabalham somente uma articulação, igual a gente está vendo aqui, né? Uma rosca bíceps aqui, uma flexão de cotovelo. Ele vai trabalhar uniarticularmente, né? Músculos isolados que trabalham de forma uniarticular. Pode seguir aí? Pode passar, Maurício. E também são exercícios que a característica de carga dele é igual a essa gangorra. Opa, volta, você passou uma a mais aí. É igual essa gangorra, que é uma Para você. característica de força de cisalhamento. O que que seria uma característica de cisalhamento? Por exemplo, quando você pensa numa cadeira extensora, né? O que que seria uma cadeira extensora? É o quê? Você ter carga, né? Lá no seu tornozelo, na ponta do seu tornozelo, no final da sua perna, e você não ter uma força normal direta, né? Lembra lá da física, força normal? É o quê? Lá no seu joelho tem uma carga de cisalhamento, quer dizer que tem uma carga empurrando sua perna para baixo. E na ponta desse segmento, né? Ou seja, tem um torque ali, é um exercício de força de carga angular, onde você está cisalhando sua articulação. Quer dizer, suponha que isso aqui seja seu joelho, né? Então, você está fazendo esse movimento e a carga está na ponta do meu cotovelo. A tendência desse sistema é o quê? É de cisalhar. Então, esse tipo de carga é uma carga muito específica nos exercícios de cadeia cinética aberta. A gente parar para pensar que todos eles possuem algum tipo de carga de cisalhamento, tá? É lógico que existe algumas exceções, mas prioritariamente eles são cargas de cisalhamento,
que é o caso de uma rosca direta, que é o caso de uma elevação lateral de ombro, de uma elevação frontal de ombro, de uma cadeira E flexora, uma cadeira extensora aí. um exemplo Quer falar também uma coisa, que Maurício? acontece bastante em termos de lesão de coluna, de cisalhamento de lesão de coluna, a flexão de tronco tradicional com sobrecarga também causa esse tipo de cisalhamento, gente. Então, também tem esses riscos para a coluna, para os discos vertebrais lá. Sim, exatamente. A gente pensar aí, por exemplo, no banco romano com carga, né? Então, tem esse tipo de característica de cisalhamento aí, lá nos discos vertebrais. Beleza? Então, resumindo aqui, cadê a cinética aberta? Então, a gente falou o quê? Que os membros estão livres no espaço, né, para gerar qualquer tipo de movimento. Normalmente, a carga é contra o sentido da gravidade. São exercícios características isoladas, né, ou seja, músculos isolados tendem a recrutar muito mais de um músculo que de todos os outros. São exercícios monoarticulares e apresentam esta característica de carga, que é de cisalhamento dentro da articulação. Então, isso aí é uma breve revisão de cadeia cinética aberta. Pode passar aí, Maurício. E agora a gente vai falar sobre o exercício de cadeia cinética fechada, né? O que seria um exercício de cadeia cinética fechada? Quando o seu membro, tá? Os seus membros distais, eles estão presos, né? Eles não têm liberdade de movimento. Eles estão fixos em alguma coisa, com a resistência, ou o chão, pode passar, ou uma parede, por exemplo. Então, a gente está vendo aqui o exemplo de um agachamento, né? Quem se move aí é você, o seu corpo inteiro, né? Você está preso numa área de contato que é fixa, né? O solo é uma resistência fixa, a parede é uma resistência física. Ou seja, você fazer algum exercício que seja onde você está empurrando a parede, ou uma flexão ali que seja mais na vertical do que na horizontal, isso caracteriza como cadeia cinética fechada, porque esse sistema está fechado, né? Você está em contato direto com uma superfície não mutável, né? Que não se move. Pode passar aí, Maurício. Então, a gente viu lá que na cadeia cinética aberta, né, os membros se movem, né? Ou seja, normalmente o seu tronco ele está parado e os membros se movem. E viu exercício de cadeia cinética fechada, que eu coloquei o exemplo como um Turkish Get Up. Se ninguém conhece, quem não conhece, Turkish Get Up é o levantamento duplo. É um exercício que você sai do chão com uma carga acima da cabeça e o objetivo é você ficar em pé com essa carga ainda acima da cabeça. Então, você vai trabalhar o seu ombro aí em diversos planos e eixos. Mas eu coloquei esse exercício como exemplo porque é muito característico da cadeia cinética fechada, que é o quê? Você está se movendo sobre uma superfície, ou seja, fazendo força contra uma superfície imutável, e o seu centro de gravidade está em constante deslocamento. Por exemplo, se a gente pega uma rosca direta, o seu tronco, né? Seu centro de gravidade ele não muda, ele está fixo ali, não tem deslocamento de tronco, né? E, por exemplo, no agachamento, como a gente viu no primeiro slide, o seu centro de gravidade ele está em movimento, ou seja, tem um movimento ali linear, né? Que é, se a gente pensar na avaliação cinemática, como o Maurício falou no começo, ele tem um deslocamento linear do seu centro de gravidade. Isso é muito característico dos exercícios de cadeia cinética fechada. Por exemplo, você está fazendo uma flexão de braço, que é um exercício de cadeia cinética fechada. Seu tronco está em movimento, né? Ou seja, não é o implemento que está em movimento, mas sim o seu tronco, tá? Então, o Turkish Get Up, a gente começa deitado no chão e vai até ficar em pé. O seu centro de gravidade vai mudando aí ao longo de cada passo do exercício. E também, pode passar aí, Maurício, a gente viu que o tipo de força, né, o tipo de carga que isso gera na articulação são cargas de cisalhamento. E no exercício de cadeia cinética fechada são cargas compressivas, ou seja, você está sendo, sua articulação ela não está sendo cisalhada, não existe força, né, distal da sua articulação. Aqui você tem força dentro da articulação, você está sofrendo força de compressão o tempo inteiro. Se você pensar na barra lá, na hora de fazer um back squat, a barra ela está sempre te empurrando para baixo, né? Um deadlift também ele está te puxando para baixo, ou seja, existe compressão. Tá? Funciona igual esse negócio de amassar latinha aqui, né? A força para comprimir ali a lata é exatamente esse tipo de força que a gente sofre durante um exercício de cadeia cinética fechada, que é uma força compressiva. Pode passar? E lá a gente viu que são exercícios que uniarticulares. E aqui não, aqui são exercícios multiarticulares, ou seja, você tem várias articulações trabalhando ao mesmo tempo para executar esse exercício. Então, aqui, por exemplo, pela posição dele, ele está fazendo o que seria um snatch com barra, né? Ou seria um levantamento, do levantamento olímpico.
Então, a gente vê que tem várias articulações envolvidas para o sucesso desse exercício. Ou seja, tem o tornozelo é necessário, o joelho é necessário, o quadril é necessário, o punho, os ombros, a torácica, né? Tem que estar estável para poder realizar esse movimento. Então, ou seja, são movimentos que normalmente são mais complexos do que os exercícios de cadeia cinética aberta, que são mais simples, né? São uniarticulares. Pode passar aí, Maurício. E normalmente eles são exercícios que você consegue utilizar mais carga, justamente por isso, porque são múltiplas articulações envolvidas. Isso significa que você também tem múltiplos músculos envolvidos, né? Ou seja, a gente tem 200 e poucos músculos esqueléticos, né? E em torno você vai usar ali em torno de 110 músculos só para fazer um levantamento terra. Ou seja, olha o quanto de ativação é necessário, né, para fazer um exercício desse. Em comparação com o bíceps ali, que você vai usar cerca ali de 8, 10 músculos para fazer, sendo que o principal motor primário desse exercício seria o bíceps, enquanto o levantamento terra aqui você tem diversos músculos envolvidos para fazer ele, né? Isso quer dizer que é bem complexo, são muito mais complexos, né? Exige uma carga neural muito maior para fazer o exercício de cadeia cinética fechado. Então, para a gente dar uma recapitulada neles, então, os exercícios de cadeia cinética fechada, seus membros distais, eles estão fixos, né? Estão fixos, estão fazendo força contra uma resistência imutável, que no caso pode ser o chão, pode ser o solo. O seu centro de gravidade está em constante movimento durante esse exercício. O seu corpo está sofrendo sempre, seu corpo, suas articulações estão sofrendo sempre cargas compressivas, são exercícios multiarticulares e que também são necessários usar vários músculos para poder realizar esse tipo de exercício. Aí eu vou pedir para vocês usarem o chat agora aí. Quero que vocês me respondam aí que esse exercício seria o quê? Ele é cadeia cinética fechada, ele é cadeia cinética aberta, né? Levando em consideração que a resistência aí está em movimento, o corpo está totalmente parado e a carga, né, a resistência que está em movimento. O que que vocês acham? Vamos usar o chat para responder isso aí. Vamos lá, tem 21 pessoas aí. Só o Henrique respondeu. Estou na dúvida aí. Quem mais aí? Quem mais tem alguma resposta? Galera, agora não existe resposta errada, tá? A resposta errada é só amanhã de manhã. Quando acabar a palestra aí, que você já pensou, já aprendeu, aí começa as respostas erradas. Por enquanto, isso aí, galera. O leg press é um exercício de cadeia cinética fechado. Apesar, né, dele ser bem diferente das características que eu falei até agora, né? Aqui, o que? O centro de gravidade, ele não está se movendo. A área de contato ao qual meu segmento disso, ele tem movimento, né? Ele não está livre no espaço, porque a parede ali, a parede, a resistência que você está move. Então, esse é uma exceção à cadeia cinética fechada. É um pouquinho mais complexo, né? Quando a gente começa a entrar muito dentro de cada exercício, a gente vai ver que exercícios têm características diferentes. E esse é o caso que seria uma exceção, tá? Pode passar aí, Maurício? Beleza, né? A gente falou que a gente conseguiu revisar todas. E agora, né? Qual que é melhor aí? Qual que é melhor para você usar em cada situação com o seu aluno? A resposta é muito simples, né? Depende. Depende do que você quer desenvolver com o seu aluno. Ambas as cadeias, elas possuem benefícios diferentes, estratégias diferentes. Por exemplo, pode passar? Quando a gente fala sobre os exercícios de cadeia cinética fechada, principalmente para membros inferiores, né? Como nós, seres humanos, somos bípedes, o nosso deslocamento, ele acontece todo em cadeia estática fechada, né? Você está sempre empurrando o solo ali. Então, esses exercícios que são de cadeia cinética fechada tendem a possuir uma das atividades do dia a dia, né? Que é o que a gente chama de AVD, que seria atividade esportiva, e AVL, que seria atividade de vida laboral. Então, os exercícios de cadeia cinética fechada tendem, né,
possuir uma maior transferência para esse tipo de atividade, ou seja, eles são mais funcionais, apesar de eu não gostar muito do termo, mas eles são mais funcionais, aí você consegue ter bons resultados com esse exercício pensando em funcionalidade. Pode passar, Maurício. E os exercícios de cadeia cinética aberta, né? A curto prazo, eles tendem a ter um desenvolvimento muscular local maior, né? Porque você está ali, basicamente, são exercícios, como a gente falou, uniarticulares, que você consegue isolar mais certas musculaturas. Então, a questão hipertrófica, ele é um pouco mais rápido, né? Quando a gente trabalha dessa maneira. Mas pensando em construção de treino, por exemplo, o ideal é que você comece sempre a sua prescrição por exercícios mais complexos, ou seja, exercício de cadeia cinética fechada. E ali no final do seu treinamento você pode usar, né, pensando na musculação propriamente dita, você pode usar os exercícios de cadeia cinética abertos ali para o quê? Para dar uma lapidada no físico do seu aluno, se esse é o seu objetivo, tá? Mas, pensando em hipertrofia, os exercícios de cadeia cinética, né, fechado, eles geram uma hipertrofia maior global, ou seja, você tem uma maior distribuição, maior produção hormonal utilizando esse tipo de exercício. E também, pode passar aí, Maurício, o objetivo desse artigo não é bem isso que eu vou falar, mas o nome é bem interessante. É um artigo aqui do Brasil, aqui mesmo, aqui, né? Alguns até podem conhecer aí, que é do Cauê, do Marzo aqui, que a gente até prazer de ter no nosso espaço, que o nome do artigo é o seguinte: você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então a gente falou aí que para poder fazer um deadlift, né, a gente precisa de aproximadamente 110 músculos. Então, os exercícios de cadeia cinética aberta, ou os exercícios mais isolados, eles são muito bons para quebrar platô. Isso é o quê? Você tem 110 músculos para fazer um deadlift. Se você está no platô ali, que você está bastante tempo com a mesma carga e não consegue evoluir com essa carga, então você tem que dar uma avaliada nesses 110 músculos que a gente está usando ali, aproximadamente. Porque às vezes um desses músculos pode estar demasiadamente fraco em comparação aos outros, ele está sempre puxando o seu freio de mão para você não evoluir. Então, esse exercício de cadeia cinética aberta ali, para trabalhar esse músculo, para desenvolver um pouco mais de força localizado, tá? E depois você conseguir transferir isso para o deadlift, ele é muito bom. Então, tudo depende de uma boa avaliação. Depende de uma boa avaliação e do seu objetivo como aluno. Tem que ser bastante claro em relação a isso, tá? Com o seu aluno, o que que está desenvolvendo naquele momento. Ok? Pode passar aí, Maurício. Então, lembrando, tá, que amanhã eu vou passar aí para vocês no Dropbox aí com todos esses artigos na íntegra, para que vocês querem ver. Agora a pergunta, né? Você está com um aluno aí que está sofrendo com a dor no ombro. O que que você faria com ele, né? Qual que seria a melhor estratégia aí para trabalhar com esse aluno quando chega para você com dor no ombro? O que que vocês usariam aí? Coloca no chat aí. O que que vocês usariam aí? Seriam exercícios mais focados em cadeia cinética aberta ou mais focados em cadeia cinética fechada? O que que seria a primeira opção de vocês aí? Pensando, né, que aluno que está machucado no treino, você tem que desenvolver o mais rápido possível com ele aí. A galera tá safa aí. Sim, o ideal seria cadeia cinética fechada, né? Mas eu tenho certeza que muita gente aí pensou no próximo slide aí. Passa aí, Maurício. A primeira coisa que a galera gosta de fazer, né, quando se fala em dor no ombro, é o quê? Trabalhar manguito rotador, né? Aí, tá vendo? Ó, o José falou isso, são exercícios do quê? De rotação interna e externa, que são exercícios para o manguito. Agora, uma coisa interessante que a gente pode pensar, galera, é de fibra, né? O manguito rotador, ele não é o músculo responsável por gerar movimento, ele é responsável por estabilizar o movimento em determinados ângulos. Então, treinar-se dinamicamente esses músculos, você está ensinando esse músculo a fazer uma função a qual não é a dele, tá? Que a função dele é estabilizar, não é gerar movimento. Ou seja, esse tipo de fortalecimento, muitas vezes não é o ideal, tá? E pensando em um grau comparativo, eu trouxe esse artigo para a gente dar uma olhada, pode passar aí, Maurício. Ele fez o quê? Ele comparou exercícios de cadeia cinética fechada com exercícios de cinética aberta, através do quê? Da eletromiografia para saber o quão bem ativado esses músculos, né? Não só os músculos estabilizadores do ombro,
mas como também os músculos do tronco, né? Os músculos mais voltados para a estabilidade, o reto abdominal, o oblíquo, o transverso do abdômen, durante exercício de cadeia cinética fechada. Então, é um artigo novo aí, que aqui a gente tem os resultados desse artigo. Vou mostrar para vocês aqui o que foi encontrado. Então, aqui, se vocês conseguirem ver bem, ó, o lado esquerdo do artigo são os exercícios de cadeia cinética fechada. E o lado direito são os exercícios de cadeia cinética aberta. E esses pontinhos coloridos aí, galera, são determinados músculos, tá? Então, como vocês podem ver, foi analisado bastante coisa. Eu não vou entrar no mérito deles aqui, que senão a gente vai ficar meia hora só falando desse artigo. Mas a gente consegue ver, ó, por exemplo, o primeiro exercício aqui é uma flexão de braço em comparação com o supino. O supino aqui, na verdade, foi com halter, tá? A gente vê que a ativação na cadeia dos músculos estabilizadores, a gente tem uma barra supinada em relação a um pull down, tá? Que é o exercício de latíssimo do dorso, né? A gente conhece bastante, bem conhecido, pull down. E a ativação lá é muito maior. E aqui a gente tem uma remada australiana, né? Aquela remada bem comum no parque da cidade, né? Que a galera segura ali meio que de cabeça para baixo numa barra, né? E faz uma remada, a barra mais baixa, em comparação à remada horizontal, né? Que seria aquela remada na máquina. Aí a gente tem o tríceps aqui na paralela, comparação com extensão de cotovelo na polia. Então a gente consegue ver aí que realmente os exercícios de cadeia cinética fechada possuem uma ativação muito maior dos músculos estabilizadores, tanto do tronco quanto do ombro mesmo, tá? Pode passar aí, Maurício. Esse outro exercício é bem legal, que eles estudaram o seguinte, como funciona a ativação dos músculos, né, estabilizadores do ombro, seguindo uma sequência simples de ativação. Uma sequência simples, né? Que você pode usar com o seu aluno. Porque, pô, você para pensar, cara, o aluno está com dor no ombro. Muitas vezes ele não vai conseguir fazer uma flexão de braço, né? Ele não vai conseguir fazer uma barra, né? Uma barra supinada porque está com o ombro dolorido. Então não é tão simples assim de pensar, né? Mas aqui é uma sequência muito legal que eles passaram e que dá muito resultado. Pode passar aí, Maurício. Essa sequência aqui, qualquer aluno aí, qualquer idade, consegue fazer. Que começa lá. Só está em quatro apoios, né? Aqui do caso são seis, né? Joelho, pé e mão. Depois ele tira um apoio, que seria o apoio do braço aqui, da mão, né? E aí chega na postura que a gente chama de perdigueiro aqui, ou bird dog. Passa por uma prancha alta. Depois faz uma prancha com os pés elevados e termina com a prancha em três apoios. Então, o resultado desse artigo é muito bom, assim, em termos de ativação desses músculos, né? Ou seja, se pensar em reabilitação, esses exercícios são muito eficazes. Até pode passar aí, Maurício. Eu trouxe esse trechinho aqui, que ele fala o seguinte, que esses resultados têm uma importância muito importante clinicamente, especialmente por causa da aplicação deles, né? Que são exercícios que aumentam muito a ativação dos rotatores do ombro e dos estabilizadores da escápula, né? Então, são fortemente recomendados para pacientes com disfunções nesses grupos musculares e também ali até em lesões labrais, né? São exercícios simples, são de fácil aplicação, mas que possuem resultados muito bons aí para esse tipo de trabalho, para esse tipo de reabilitação. Pode passar? Então, aqui, esse outro artigo comparou principalmente, por eletromiografia também, que foi o quanto dos músculos do abdômen você recruta em determinados exercícios, né? Principalmente aí do reto abdominal e do oblíquo externo, principalmente. Vou passar aí, Maurício. Então, aqui a gente tem os resultados. A gente vai ver aqui da esquerda para a direita, né? Do lado esquerdo aqui do reto abdominal, do lado direito do oblíquo. E aí eu vou falar para vocês quais são os exercícios. Aqui foram alguns, né? Foram bastantes exercícios. A gente consegue ver a diferença de ativação que eles têm aqui. Quanto mais à esquerda aqui do gráfico, são exercícios de cadeia cinética fechada. E quanto mais à direita,
são os exercícios de cadeia cinética aberta. Então, o primeiro exercício é uma flexão na fita de suspensão, ou seja, uma flexão lá no TRX. Então, olha o tanto que você vai precisar ter, né, de ativação no abdômen aqui, né, de força, de estabilidade para poder fazer esse exercício. Quem já fez aí sabe que você acaba sentindo muito mais o abdômen do que o próprio braço quando está fazendo esse exercício. Tá? Aí eu achei legal também que eles compararam tanto com o olho aberto quanto o olho fechado. E foi engraçado porque com o olho aberto aqui teve ligeiramente um pouquinho mais de ativação, tá? Aliás, peraí, aqui tá ao contrário aqui. Então, com o olho fechado, teve uma ativação maior aqui do reto abdominal em relação ao oblíquo, que a ordem aqui não tá, porque tá na ordem de ativação, né? Então, com o olho fechado, teve uma ativação maior do reto abdominal. Com o olho aberto, teve uma ativação maior do oblíquo, né? Inverteu a ativação desses dois músculos aí, só de você fechar ou abrir o olho. Tá? Então, a gente pode pensar nisso como uma própria evolução, que é o quê? Você simplesmente fazer o exercício com o olho fechado e o olho aberto. Você acaba tendo uma ativação maior em determinado músculo. Tá? O quatro exercício aqui é uma flexão de braços com uma superbend nas costas. Ou seja, você passa a superbend aqui na sua mão, coloca essa superbend nas suas costas, e você vai fazer essa flexão de braços com uma resistência, né? Com uma resistência elástica aí, aparecendo aqui em quarto lugar no reto abdominal e também em quarto lugar aqui no oblíquo. O quinto aqui é só uma flexão normal, ou seja, sem nenhum incremento de carga, né? Sem dar nenhuma ferramenta. É só uma flexãozinha normal. Você vê que ainda tem uma ativação muito boa aqui do reto abdominal. Afinal, né? Uma flexão de braço nada mais é do que uma prancha dinâmica, né? Então você vê que o reto abdominal tem uma forte ativação. E aí aqui passando, né? A gente tem aqui do reto abdominal aqui em sexto lugar, que seria o supino com o cabo, né? Em torno de 85% do RM com o cabo, em sexto lugar do reto abdominal. E em sétimo, supino tradicional, com 85% de um RM. Você vê que eles estão bem parecidos aqui, mas o cabo ganhou um pouquinho em relação ao reto abdominal. E no oblíquo aqui foi o contrário. Você vê que a ativação já é bem menor do oblíquo, né? Lógico que você está com as suas costas totalmente apoiadas, né? Você tem pouca força de rotação quando está fazendo o supino no banco, né? Tradicional. Sexto, sétimo. Então, em oitavo aqui, a gente tem o supino com 70% da carga, passando para 50 no cabo e 50 de URM. Ou seja, quanto menor a tua carga, menor a sua ativação, tá? Quanto menor a sua carga, menor a sua ativação dos músculos estabilizadores aí, do abdômen, principalmente. Tá joia? Agora eu vou passar a palavra para o Maurício aí. Você vai passar mais alguns conceitinhos, passar mais alguns artigos e aí a gente conversa depois no final. Vai lá, Maurício, passar o bastão para você. E aí, gente, como é que tá por aí? Dá um ok pra gente aí no chat, por favor. Alguma dúvida até então? Vamos aproveitar aqui agora para tirar alguma dúvida ao que foi abordado aqui pelo Edson. Tem um artigo, gente, que infelizmente eu não consegui encontrar, mas tudo a ver com parte do que o Edson já falou também, que fizeram um estudo com o exercício do swing com o kettlebell. Kettlebell swing, hardstyle, aquele movimento tradicional com o kettlebell, aonde utilizaram o eletromiógrafo para descobrir qual a musculatura que foi mais exigida durante todo o movimento do swing kettlebell. E por incrível que pareça, normalmente a gente já imagina logo questão de quadril, porque é a musculatura mais exigida, posterior de coxa, que é a musculatura mais exigida para se fazer o movimento com kettlebell, mas pelo contrário, justamente pela decoaptação que existe no ombro, a puxada, né, que o kettlebell mantém o tempo todo em cima do ombro, houve um ganho muito grande, houve uma exigência muito grande dos estabilizadores de ombro. Muito mais até do que musculatura do quadril e posterior de coxa. A musculatura que faz toda a exigência do movimento é quadril, é posterior de coxa,
mas pela decoaptação constante que acontece do kettlebell, a exigência dos estabilizadores de ombro foi maior até do que quadril e posterior. Estou no trabalho, não consegui entender bem o porquê do TGU, é um movimento de cadeia cinética fechada. Jonathan, como o Edson falou, como a gente já colocou, o exercício normalmente de cadeia cinética fechada é um exercício onde existe uma parede, existe um solo, existe uma referência aonde não há movimento. E aí o nosso corpo vai precisar se movimentar. Então, no momento que o TGU é o movimento que você tem que sair do chão até a posição de ficar em pé, o solo ele não vai ter movimento algum. Você tem a sobrecarga do peso, mas o que está se fazendo esforço, o que está se movimentando é o seu corpo. Então você tem a referência do solo como exigência, aonde você se apoia e você tenta se afastar do solo para poder ficar em pé. É como o agachamento, aonde você muda o seu centro de gravidade, tentando ficar mais em pé, tentando estender o joelho, tentando estender o quadril, para que você possa se deslocar para mais longe do solo. A referência, vamos dizer assim, é quase a mesma. Você tem a sobrecarga, se for um back squat, se for um agachamento com barra nas costas, você tem que deslocar o peso, deslocar a carga, mas a carga principal, toda a movimentação é feita pelo seu corpo. Antes que E não você um, tá empurrando o solo, né, o tempo inteiro, né? A sua força é pro solo, não é pro kettlebell, né? não é para o kettlebell. O kettlebell ali você O só faz kettlebell força ali, no para caso, estabilizar, né? é uma sobrecarga para o seu corpo, Então, mas não assim, é o peso que está sendo deslocado, é o seu corpo que está sendo deslocado. uhum. O kettlebell ali, Conseguimos deixar. igual o Maurício falou, né? Ele é um implemento de carga, mas que ele, em relação ao seu corpo, não tem movimento. Ele está sempre estático, né? Em Exatamente. relação ao seu corpo, em relação ao seu ombro. Então, você não está fazendo força para empurrar ele para cima, né? Então ele não se desloca, né? Quem se desloca é você. Então, voltando aqui à apresentação, esse artigo, gente, é um artigo onde fizeram um estudo com todos esses movimentos, e a intenção do artigo era observar os exercícios de cadeia cinética aberta e fechada para os ombros. Tá? Então, foi feito um afundo com o movimento de ombro aqui em Y, que chama, né, no caso. No segundo movimento aqui, é ficar unipodal, fazendo só o movimento de protração e retração do ombro. No terceiro movimento, é um avião, o pessoal costuma chamar de avião, single leg deadlift, aonde ela fazia a rotação interna e externa do ombro. Isso tudo vocês veem sem sobrecarga, tá, gente? O próprio TGU e os outros três exercícios de cadeia cinética aberta com uma resistência de bend. Uma fazendo elevação frontal, reto, a outra numa elevação lateral, bem lateral, e uma outra em posição de Y, que é num ângulo de mais ou menos 45 graus. E a exigência da estabilização de ombro, por incrível que pareça, foram nos dois, tanto no afundo como no single leg deadlift, fazendo o W e fazendo a rotação interna e externa, maior do que as elevações laterais, frontais, no caso, com uma super bend. Simplesmente sendo que a cadeia fechada está sendo como referência no membro inferior. Não é nem no membro superior, a gente não está nem pensando numa flexão de braço, que a gente pensaria, pô, a flexão de braço tem uma exigência maior de rotadores, de estabilizadores de ombro, mas não, aqui a cadeia está sendo fechada em membros inferiores e mesmo assim, cintura escapular foi muito mais exigida. E aí no artigo eles também colocam que a cintura, que a pelve também teve uma maior estabilização em relação aos outros exercícios, mas a gente não tem nem o que falar, até porque os outros exercícios só está sendo exigido dos membros superiores,
a pessoa está em decúbito ventral ali, onde não tem movimento algum de quadril, então realmente não tem nem como comparar, né? Mas para membros superiores, para a cintura escapular, mesmo sem sobrecarga, mesmo a cadeia sendo fechada nos membros inferiores, teve uma maior ativação nos exercícios de cadeia cinética fechada do que o de aberta. Esse outro artigo, gente, foi um estudo que foi feito com pessoas com dor no ombro, sendo que 20 delas assintomáticas para o teste de elevação lateral de ombro e 30 delas sintomáticas. 30 delas elas sentiam dores no ombro com frequência, mas no teste de elevação lateral de ombro não tinha dores. E aí foram feitos vários exercícios, tanto de cadeia cinética aberta como de cadeia cinética fechada, e observaram que um dos melhores exercícios para estabilização de ombro, para reduzir as dores nos ombros, desse artigo, foi fazer a flexão de braço tradicional. Por quê? Com o estudo de eletromiógrafo, houve uma grande ativação, tanto de serrátil como de trapézio, fazendo a tração da cintura escapular, mantendo os ombros no acoplamento nos eixos adequados, evitando que houvesse pinçamento, que normalmente, numa simples elevação de braço, a pessoa, junto com a elevação do membro superior, junto com a elevação do húmero, ela faz o encolhimento do ombro, possibilitando de ter o pinçamento e cisalhamentos ali na articulação. E fazendo a flexão de braço, houve aquela compressão, uma maior estabilização, utilizando muito mais a musculatura tanto do serrátil anterior como de trapézio no completo, superior, médio e inferior, dando estabilidade maior. Então, quando a gente pensa numa questão até da reabilitação, manter a cadeia cinética fechada, a gente vai ter um bom funcionamento. Lembrando, como o Edson falou, gente, muitas vezes o nosso aluno está numa condição de lesão ou de desconhecimento de movimento ainda muito grande. Fazer um exercício, às vezes, de cadeia cinética fechada pode facilitar e possibilitar o movimento de uma forma mais clara para ele. E aí, consequentemente, você vai desenrolar e desenvolver outros movimentos mais complexos que podem vir a ser os exercícios de cadeia cinética fechada. Lembrando que a gente pode também associar os dois. O Edson mostrou no artigo anterior, a pessoa não consegue fazer uma elevação lateral, ou ela consegue, nesse artigo ele tem sintomas de dores na elevação lateral, consegue fazer uma elevação frontal, mas não consegue fazer uma flexão. Então você pode, às vezes, encaixar uma elevação frontal e uma simples estabilização na prancha, ou de 4 apoios, como o Edson mostrou no artigo anterior, que um simples 4 apoios ali, ficar parado, a gente aumenta a ativação da musculatura intrínseca do ombro. Estou com uma lesão no ombro direito e estou na fisioterapia fazendo exercício de fortalecimento muscular. Show de bola, José. Quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa quanto a algum exercício? Que aí a gente já estuda o caso aqui, já ajuda você e ajuda a dúvida de vários outros aí que podem ter aqui durante a nossa palestra. Deixo aí para deixar perguntas, se quiser colocar para a gente aí. Já nesse outro artigo aqui, gente, já avisando exercício de cadeia cinética fechada para membros inferiores. E aí, o que é bem interessante, eu coloquei essa imagem, é que eles utilizaram 3 únicos exercícios: o agachamento tradicional, o leg press e a cadeira extensora. No leg press, no agachamento, houve uma ativação maior de vasto lateral e vasto medial. Na cadeira extensora, houve uma ativação maior do reto femoral, sendo que nos ângulos da cadeira extensora, na extensão praticamente toda, e do agachamento,
na flexão quase que toda do joelho. Então, quase naquela posição de cócoras lá embaixo. E, ao mesmo tempo, então a gente teve ativação diferente de musculaturas diferentes, de musculaturas primárias motoras, mas, em termos de tendões e ligamentos, tanto em vários ângulos, como nos exercícios, o agachamento houve o dobro de ativação de musculaturas estabilizadoras, de tendões, de ligamentos, além dos outros dois exercícios. Por que disso tudo? Como temos aqui nessa imagem o exercício A e o exercício B, mostrando cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta, na cadeia cinética fechada, como o Edson já havia falado, que existe a força de compressão para várias direções em cima da articulação, a gente tem uma exigência maior dos estabilizadores, fazendo com que a gente consiga ter, de uma forma, uma saúde mais funcional para aquela articulação. Já no cadeia cinética aberta, a gente tem uma tensão de cisalhamento, a gente tem uma força de torque em cima da parte óssea, fazendo com que aconteça aquele deslocamento posterior e anterior do fêmur e da tíbia. Então, a gente tem o dobro de ativação da musculatura, dos tendões e ligamentos no de compressão, e nos exercícios de cadeia cinética aberta, dependendo de uma musculatura, no cadeia cinética fechada, dependendo de outra musculatura na primária motora. Não estou conseguindo fazer algum exercício porque estou sentindo dor em todos os movimentos, professor. José, eu não vou conseguir ver essa imagem, porque não vai abrir aqui. Na verdade, não consigo baixar. Não, eu consegui abrir também aqui. Conseguiu. Consigo. No final a gente dá Então uma já lida já a aqui gente nela fala aqui e a gente fala sobre ela. e fala. Beleza. Então, gente, assim, quando a gente pensa no exercício de cadeia cinética aberta, pela parte distal do corpo, pelo membro estar solto, tem uma certa facilidade de execução do movimento, onde possibilita eu direcionar o meu antebraço, rodar ele com mais facilidade, ou posicionar, fazendo uma pronação, supinação ou rotação interna e externa. Então, isso me facilita para fazer movimentos isolados de musculaturas e possibilitando também o risco de lesão, às vezes, menor do que o de cadeia cinética aberta, de cadeia cinética fechada. Devido à cadeia cinética, principalmente vamos pensar em membros inferiores, se eu não mantiver o meu eixo correto entre fêmur, tíbia e tornozelo, talo fibular, eu tenho um risco muito grande de lesão, tanto de quadril, como de joelho, como de tornozelo, devido à compressão da carga que está apoiado ou nas costas, ou aqui nos meus ombros, ou apoiada nas mãos. Então, eu tenho benefícios de um lado, benefícios do outro, críticas de um lado, críticas do outro. O mais importante é entender qual é o melhor para o seu aluno. Cadeia aberta facilita, cadeia cinética fechada traz vários benefícios em termos de fortalecimento, de saúde, mas requer uma precisão de movimento muito maior do que de cadeia cinética aberta. Então, eu trouxe essa imagenzinha para lembrar que, voltando naquele primeiro slide lá, que entender as cadeias é importante para compreender a biomecânica. O nosso corpo é como se fosse uma máquina de engrenagens perfeitas. Mas para que elas continuem perfeitas até o final da vida, elas têm que ser bem utilizadas. Tanto fortalecendo, muitas vezes, o músculo de forma isolada, como também mantendo os eixos e planos de forma bem adequada nos exercícios de cadeia cinética
fechada, multiarticulares, com várias musculaturas sendo utilizadas ao mesmo tempo. Tirando musculatura de eixo, fazendo com que essa engrenagem funcione não de forma adequada, o desgaste vai ser maior, os riscos são maiores. Com isso, a gente tem que pensar tanto como executar esses exercícios de forma adequada, no momento de incrementar esses exercícios. O Edson deu um exemplo muito bacana, bem interessante, onde a gente pode começar o exercício, mesmo pensando na questão estética, trazer um pouco de funcionalidade para o meu aluno, pensando no exercício de cadeia cinética fechada primeiro, executando, às vezes, um agachamento, e, posteriormente, logo após finalizar a série de agachamento, fazer exercícios acessórios dentro de uma cadeia cinética aberta, utilizando a cadeira extensora. E aí eu trago, tanto em termos de funcionalidade, em estabilidade, em força global, e depois eu trago também a força isolada, a força do músculo isolado ali, e a beleza que muitas vezes o nosso aluno espera, que é aquela questão estética, do resultado mais rápido. Lembrando, cadeia cinética fechada também traz o resultado estético, mas como a gente não pensa de forma local da musculatura, o resultado ele vem um pouco mais lento no processo, porque precisa de toda uma adaptação de condição física para ter adaptação fisiológica muscular. Já ao contrário da cadeia cinética aberta, a gente consegue essa adaptação fisiológica muscular muito mais localizada, muito mais rápida em questões estéticas. Mas a gente precisa ter um bom padrão de movimento para que a gente possa fazer esse exercício de cadeia cinética fechada. Pensando nisso, a gente para trazer essa qualidade de movimento, a gente está trazendo para vocês um novo projeto nosso, que é o projeto de fazer workshops, tanto de agachamento, que a gente mostrou que vai trazer também benefícios até para os ombros, entendendo o movimento de cadeia cinética fechada no levantamento terra, fazer isso de forma adequada, ativação das musculaturas que precisam ser estáveis, ativação na musculatura que precisa ser dinâmica, para que todo o movimento aconteça de forma adequada, sem riscos, trazendo mais performance, trazendo mais saúde e trazendo mais estética. E o workshop de kettlebell, que é um workshop nosso antigo, mas todo adaptado, todo novo, trazendo exercícios de potência, tanto de qualidade de quadril como qualidade de joelho, para que possa desenvolver performance, resistência estética, emagrecimento, que é o que o nosso aluno também busca. Dúvidas, gente? Fala com a gente aí um pouquinho agora no chat. Vamos abrir um pouquinho aqui o microfone para o pessoal também falar, Edson, então? Vou tirar o mute aqui. Então, galera, vocês podem se desmutar aí, tá? E podem perguntar aqui pra gente aqui. Pode perguntar pelo microfone também, se vocês quiserem aqui. Aí, Maurício, quer dar uma olhada no exame do Zé? Você tá mutado, você tá mutado. Vou olhar já já o Pronto, exame aí. dele. Aí, vai. Então, gente, assim, só colocando. Tudo depende do objetivo que você tem com o seu aluno, o que você vai priorizar, qual exercício que você vai dar mais interesse, que você vai dar mais ênfase, você vai colocar mais séries, mais cargas, mais volumes, mais intensidade, mais densidade, menos densidade no treino. O que você for priorizar, claramente, aconselho que venha primeiro, para que você possa dar mais qualidade àquele movimento. Depois vão vir os exercícios como exercícios acessórios, para que você faça um complemento no treino do seu aluno. E aí,
a intensidade vai ser bem menor, você pode colocar, às vezes, um volume alto para que você possa trabalhar em cima de resistência e não da força em si. Então, tudo isso vai depender muito do objetivo do seu aluno. Lembrando que, independente do objetivo a curto prazo, você, como profissional do movimento, tem que pensar a longo prazo para esse aluno, para esse cliente, que ele tenha uma qualidade de vida lá no futuro, lá na terceira idade, na melhor idade, que é ter autonomia. Então, quanto mais você desenvolver hoje movimento para o seu aluno, aumentar capacidade física, força, resistência, estabilidade e até mesmo volume muscular, hoje, mais do que nunca, se sabe que isso é vida. Isso vai fazer com que lá na frente ele tenha menos risco de Alzheimer, menos risco de Parkinson, menos risco de queda, menos risco de doenças metabólicas como diabetes, pressão cardíaca. Então, trazer o movimento para o seu aluno de forma global, tanto de cadeia cinética aberta como de cadeia cinética fechada, vai trazer benefícios a longo prazo para o seu cliente. Pensa também a longo prazo e mostre para ele esses benefícios que ele vai ter a longo prazo para que esse aluno, esse seu cliente, se mantenha na atividade física. Não busque apenas aquele movimento ali, eu preciso emagrecer agora tantos quilos para um casamento, ou para o verão, ou seja lá para o que for. Ou, eu preciso melhorar que a dor no meu ombro, melhora a dor no ombro, vira as costas, tchau, e vai embora. Se você consegue mostrar para ele esse ganho que ele vai ter a longo prazo e com os exercícios, que é uma grande dica que eu gosto de deixar, é assim, o nosso cérebro, ele precisa de ver resultado. E o jeito mais fácil da gente enxergar resultado é ver a carga subindo. Hoje você levanta 10, na semana que vem você já está levantando 15, na outra semana você já está levantando 20. Isso é bom para os nossos olhos, é bom para o nosso cérebro, é prazeroso. A gente que normalmente é profissional do movimento, a gente gosta de ver a carga subir. O nosso aluno também. Se você consegue mostrar isso para ele, você mantém ele como seu cliente ad eterno, sempre mostrando uma evolução para ele de um jeito mais prático que a gente tem, que é com a carga. Só que pensando de forma adequada sempre, para manter tudo muito bem estável, tudo nos eixos, evitar lesão, evitar desmachucar. E com a progressão de carga de forma adequada, para evitar estiramentos musculares, ativação demasiada de musculaturas. Então, para que você tenha sempre evolução sem riscos. Você quer colocar aí, Edson, compartilhar aí? Você baixou? Compartilhar o quê? Ah, A você imagem fala. dele? Você É só baixou a você imagem clicar. dele? É só você clicar que ela abre. Mas eu posso ler aqui pra você. Ah, peraí, eu vou abrir aqui. Você clicar na imagem que ela abre. Aqui ele está mandando baixar. Não abre, não. Não abriu direto. Vou interromper o compartilhamento só para poder abrir a imagem. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele em específico. Aqui, eu consegui Não, aqui. já está Tem aqui, ó. opção. Ah, tá. Então, beleza. Beleza. Eu Ah, estou lendo aqui, aí? para qualquer coisa, eu estou aqui para. José, Oi, você professor. lembra se você fez você lembra se você fez algum movimento que você machucou? Professor, eu acho que esse movimento de repetição é um movimento que eu faço na hora de pegar, rotacionar o braço para pegar, para entregar alguma coisa às minhas filhas. Eu tenho duas filhas gêmeas,
Às vezes, papai, vem daí, isso é que eu boto as coisas na frente, no banco da frente. Aí eu não sei se esse movimento de repetição foi causando algum desgaste. E aí, com o treino, eu estava evoluindo nos treinos, daqui a pouco eu não conseguia mais aumentar a carga, como você estava falando aí, a evolução da carga, né? E aí eu Uhum. retrocedi. E aí tem momentos de exercício que eu não consigo. A elevação frontal ou lateral me incomoda. E quando eu faço a hiperextensão para levar até a linha da orelha, chega um certo ângulo que já não me permite mais. E aí eu fiz Toda fui essa pro médico, musculatura, tá tudo bem, pode ir, toda pode essa falar, professor. musculatura que você machucou ali, os tendões, são os tendões superiores. Você machucou bem a parte superior do seu ombro. Você vê que até tem uma pequena lesão labral superior discreta. Isso. Tem uma lesão acromioclavicular, toda a musculatura superior. Então, o que acontece? Que é o que mais acontece de lesão na população. Todo tipo de movimento que vai se fazer com o braço, elevação, ao invés de movimentar só o braço, tem um encolhimento do ombro junto, associado, colocando a posição do ombro em risco, moldando a posição da escápula, colocando a clavícula mais próxima do acrômio, para justamente ter esse tipo de pensamento. E um outro movimento é fazer ele rotando ele anteriormente. Então vamos dar um exemplo. Você está dentro do carro, vai ajudar sua filha lá atrás, ao invés de você fazer a rotação do ombro e finalizar com uma rotação de tórax, mobilidade de tórax, o que você faz é rodar ele anteriormente para te possibilitar você pegar qualquer coisa aqui atrás, Uhum. também colocando em risco esses tendões, né, esses ligamentos que estão ali sustentando. E aí a gente entra no quadro. Quando você vai fazer qualquer elevação lateral ou elevação frontal, o que acontece é aquele cisalhamento, onde a cabeça do húmero quer descer, por conta do ponto de resistência lá na sua mão. Ele quer descer, esses tendõezinhos que estão em cima aqui, ó, que eles estão tentando sustentar. E é onde você sente dor. Então, Isso, isso. qual o ideal? Ao invés de você ter cisalhamento na cabeça do húmero, é você ter compressão do húmero. É você manter esse húmero mais estável, para que toda essa musculatura tensione, mantenha ele no acoplamento de forma adequada ali na glândula humeral, sem risco dele se machucarem, sem ficar forçando cada fibra muscular dele, cada fibra de tecido. E aí ele Uhum. vai poder se regenerar de forma mais forte e sem machucar, sem aquela tensão no lugar. Como o Edson falou, apoio, 4 apoios, a própria flexão. Só que o recomendável é, na flexão, ter um cuidado muito grande de evitar, que isso acontece bastante, a elevação do ombro. É conseguir fazer toda essa movimentação mantendo a depressão, mantendo o seu dorsal ativo, serrátil ativo, puxando, tracionando sua cápsula articular para baixo. E aí você movimentar o braço sem movimentação do ombro. Entendi, professor. Aí os Tranquilo? exercícios mesmo, tranquilo. Os exercícios mesmo, supino, eu não consigo mais fazer. Aí eu vou pro cross, tento manter um ângulo ali no cross, no crossover, quando eu vou fazer peito, no crucifixo. Aí a puxada, eu faço na máquina, mas aí tudo relacionado a pouca carga. E aí até no momento de Bom, dormir, eu estou tentando botar alguma coisa de apoio que incomoda durante a noite, para poder. Porque aí eu estou no processo inflamatório, né? tem que pensar o seguinte: quando a gente tem o ombro machucado, qualquer exercício acima da cabeça, acima dos 90 graus, é ruim para o ombro, é mais arriscado. O ângulo mais confortável para o nosso ombro é a 45 graus. Então, você fazer o supino, fazer a flexão, mantendo essa posição do cotovelo próximo ao tronco, em relação ao tronco, 45 graus, é mais confortável e menos arriscado. Então, Entendi. você vai conseguir colocar, às vezes, uma carga mais adequada, mantendo essa angulação. Mas lembra, você está com o tendão machucado.
O tendão são fibras de contração lenta. São fibras que se demoram, inclusive, a regenerar. Então, o que você tem que parar para pensar é fazer uns exercícios realmente de menos intensidade, de mais duração, mais resistência, mais endurance para aquela fibra, do que pensar em força no momento. Entendi. Então, se você diminuir a carga, um exercício que é bem interessante, é complicado até falar porque eu sou defensor da ferramenta para caramba, mas o kettlebell é uma ferramenta extremamente funcional para o ombro. Por quê? Ao invés da gente ficar pensando, como o Edson colocou lá naquele slide, fazer rotação interna e externa, no momento que você simplesmente segura o kettlebell, que a gente chama na posição de hack, que é estar com o kettlebell, a alça do kettlebell aqui, a bola dele para fora do meu antebraço, eu estou nesse momento fazendo a rotação interna o tempo todo. Porque ele está puxando o meu braço para fora, mas eu tenho que sustentar ele nessa posição. Pensando que os meus tendões eles são muito mais estáticos do que dinâmicos, simplesmente segurar o kettlebell na posição do hack é funcional pra caramba para quem está com uma lesão de ombro. Eu estou fortalecendo meu ombro, risco zero. Então, qualquer exercício que eu pense de forma estática, com movimentos mais lentos, movimentos mais duradouros, para o tendão, para o ligamento, são mais funcionais, vão trazer mais resultado, com menos carga. Se eu começo a jogar cargas mais elevadas, eu tenho que começar a ativar musculaturas primárias motoras. Se for num supino, ativar muito o meu peitoral. Se eu não tiver uma boa estabilidade, eu vou começar a ter esse encolhimento, eu vou começar a ter a protração do ombro à frente, colocando meu ombro em risco. Diminuindo a carga, onde eu posso fazer várias repetições, mantendo aquela carga acima ali, e de preferência até que seja solta, que seja com halter, vai exigir mais dessa minha articulação para ter essa estabilidade, ajudando melhor a recuperação dessa musculatura e desses seus tendões. É aquela sequência daquele artigo, né? É o que você estava Aquela explicando. sequência do artigo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, gente? Parabéns aí, professor. Obrigado aí pela aula e pelas dicas. Excelente. Por nada. Mais dúvida, gente? Então, só para a gente concluir aqui, então. Galera, vamos aí, quem puder aí abrir a câmera pra gente poder tirar uma fotinha aqui. Ah, não, você Calma vai aí. concluir ainda, né? Você vai concluir, desculpa. É que você puxou o Vamos. slide, eu tava viajando. O Edson já tá mandando todo mundo embora. Ah, o Flamengo já Então, perdeu, galera, já, vida que segue. dia 5 agora de outubro, a gente vai ter essa oficina de deadlift. Vai ser bem interessante aprender como movimentar quadril, movimentar o joelho, manter a coluna estática, estabilizada para ter ganhos. O agachamento, todos os exercícios de agachamento que a gente faz, front squat, back squat, goblet squat, overhead squat, como que deve se proceder, qual é a sequência mais adequada que a gente deve incluir para o nosso aluno, como que deve iniciar e terminar todo esse treinamento, por qual exercício é mais adequado a gente começar a adaptação para o nosso aluno. E dia 7 de dezembro a gente tem o nosso Kettlebell Hardstyle, utilizando toda essa metodologia de forma com velocidade, potência, para ter melhores ganhos, mais performance, mais estética. No dia 19 e 20 de outubro, a gente tem um dos cursos mais antigos nossos, que é o curso de liberação miofascial, já ministrado pelo Edson já há bastante tempo. A gente colocou a possibilidade agora de vocês dividirem para ficar mais fácil para todo mundo. Então, não percam, a inscrição já está aberta, já está aí funcionando, para que todo mundo possa participar.
A gente tem essa novidade, que é a segunda vez que vai acontecer aqui em Brasília, que é o curso de inteligência física, aprender controle motor, biomecânica, coordenação motora no geral, estabilidade de forma adequada, para que a gente possa ter o melhor resultado de performance possível, reduzindo o risco de lesão, mantendo a ativação de forma correta, como que fazer toda a programação de treinamento de estabilidade de forma melhor para o seu aluno. Muitas vezes a gente coloca o exercício de estabilidade como um exercício de força tradicional, atrapalhando toda a periodização, às vezes, para um agachamento, para um deadlift, para uma barra. Então, como é que a gente pode incluir os exercícios de estabilidade dentro do treinamento e ter o melhor resultado, não atrapalhando a periodização para os outros e tendo ganhos tanto na performance como, às vezes, da reabilitação também, tá? Utilizar os exercícios como um ganho na reabilitação. Então, finalizando, fechando, entendendo o que a gente falou nessa noite, os exercícios de cadeia cinética aberta, as características dele é pensando que a gente tem a melhor mobilidade das extremidades, a gente consegue ter movimentos mais fáceis, mais fluidos, movimentos isolados de forma articular, o maior foco no músculo específico, facilidade maior do controle do movimento e aumenta a força muscular localizada. Então, eu preciso ter um ganho de movimento de força de bíceps por algum motivo, por alguma lesão, ou para melhorar ainda mais um exercício, às vezes de puxar, eu preciso isolar o bíceps, a gente vai conseguir isso de forma na cadeia cinética aberta. Já as características do exercício de cadeia cinética fechada são movimentos simultâneos de várias articulações, não tem como a gente isolar alguma articulação. Aumento maior da estabilidade, envolve grupos musculares cinéticos, melhora a propriocepção e equilíbrio, aumenta a força funcional. Quando a gente pensa em saúde em dia a dia, é melhor, menos risco de lesão nas atividades de vida diária, porque eles são mais próximos das atividades de vida diária do que, dando exemplo, na cadeira extensora. Então, para finalizar, cara, embora todos os exercícios tenham seus benefícios, têm os seus prejuízos, porque tudo depende da dose, é aquela questão do veneno, a diferença entre o veneno e o remédio, o antídoto, é a dose. Você tem que saber escolher de acordo com a necessidade do seu aluno, de acordo com o seu objetivo, sentado com ele, como que você vai fazer essa programação do treinamento, qual exercício vai se encaixar melhor para aquele objetivo X ou para o exercício, o objetivo Y, e você ter os melhores resultados, tendo o melhor valor assim com o seu trabalho no dia a dia. E entregar resultado é o que melhora o valor. Entregar resultado é o que você consegue fazer melhorar o seu din-din no bolso, gente. Quando você entrega resultado, os olhos do seu cliente mudam em relação ao seu trabalho. Tá? Então, pensa sempre no resultado que você vai entregar, na carga que você vai aumentar, no, na instabilidade que você vai ajudar a melhorar, na dor que você vai ajudar a diminuir, na performance dentro do esporte que você vai também entregar como resultado para um troféu, para uma medalha. Resultado sempre. Isso é o que traz valor para você. Aqui, queria agradecer a todos que ficaram até o finalzinho aí. Antes da gente fugir, tirar aquela foto geralzona para a gente poder postar. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Quem puder abrir aí sua câmerazinha para a gente poder sair bonito na foto, a gente agradece. E quem tiver dúvida, por favor, estamos à disposição. Vou abrir lá no grupo para comentário também, tá, pessoal? Dúvidas, anseios? Se não,
Eu não tenho Valeu, dúvidas, tem galera. dívidas. Pessoal arrumando cabelo. Todo mundo querendo ficar bonitinho para sair na foto. Ó, até a Betina tá aí Vamos assistindo a lá, todo, palestra aí com a gente aí. todo mundo sorrindo. É mesmo, ó, a Betina tá ali. Aquele sorrisão bonitão. Quer tirar o print aí, Marcos? Boa, galera. Eu tirei pelo celular. Tá, deixa eu tirar o print aqui. Eu vou dar um sorrisão aí pra tirar o print. Então, então mantenha o sorriso aí congelado, galera. Beleza. Oi? Show. Galera, valeu. Muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguma coisa, ajudado alguns de vocês. A gente vai colocar lá no grupo lá promoção dos nossos workshops para sair um preço bem interessante para todo mundo poder participar. E não percam próximas palestras que a gente vai colocar também para vocês estarem sempre alterados aí, saber sempre um pouquinho mais o que a gente faz no dia a dia. Essa daqui é a nossa realidade, a gente sempre coloca o que a gente acredita, o que a gente faz, tá, gente? Não é só de livro, tá? É o que a gente usa na prática no dia a dia. Então, eu espero que a gente tenha podido ajudar aí todos vocês. Brigadão, valeu e até uma próxima. É, galerinha.